A pergunta que me foi enviada aqui pelo Paulo. Paulo é daqui da Igreja Nova mesmo, está na nossa igreja virtual. E o Paulo disse o seguinte: boa noite. Gostaria de saber se um cristão pode se envolver com uma pessoa que não pratica o cristianismo e que ainda por cima pratica músicas típicas do mundo, como, por exemplo, dança cigana. A pergunta é: devemos evitar ou podemos conversar e conhecer para um futuro relacionamento afetivo? Eu gostei muito dessa parte aí, Paulo, que você falou de futuro relacionamento afetivo, tá? Existe um capítulo da Bíblia que tem algo no Novo Testamento que muita gente se baseia nesse capítulo para poder criar um ensino se as pessoas podem ou não se relacionar com quem não pratica o mesmo cristianismo que elas. E esse capítulo é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler aqui para vocês o que está no capítulo. Segue comigo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque qual sociedade guarda a palavra sociedade? O apóstolo Paulo falando, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Qual que é a sociedade que pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou qual a comunhão da luz com as trevas? Qual a harmonia de Cristo com o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre um santuário de Deus e um santuário de ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu povo e eles serão, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, saiam do meio deles, saia do meio dos incrédulos, dos pagãos, separai-vos deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos, filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tem um ensino muito interessante aqui, embutido aqui nesse lugar, que é o seguinte: muita gente às vezes passa por cima, passa desapercebido, não percebe que aqui está falando sobre qualquer tipo de sociedade. Lembra quando eu falei para você, repita a palavra sociedade? Ali está se referindo a qualquer tipo de sociedade. Não é só casar ou namorar ou alguma coisa do tipo. É qualquer tipo de sociedade. Então, vai abrir uma empresa. Você não poderia, em tese, abrir uma empresa com uma pessoa que não é cristã, que não pratica a mesma fé, que não confessa a mesma fé que você. Bom, com relação à interpretação correta desse versículo, por causa da época em que ele foi escrito. Veja bem, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Julgo era o que os cavalos ou os bois carregavam juntos para arar a terra. E o Antigo Testamento falava: não colocará o boi com o cavalo vai andar muito depressa, o boi vai ser mais devagar e um vai machucar o outro, um vai ferir aqui a cabeça do outro. Bom, essa ideia ela é trazida aqui por Paulo para qualquer tipo de sociedade. O problema, porém, é que naquela época, na época que esse versículo foi escrito, na época desse versículo, tinha muita gente que era pagã mesmo, que não era cristã. Se uma pessoa não pratica o mesmo jeito de fé que você, se você é católico ou se você é evangélico, no seu caso eu sei que você é membro aqui conosco na Igreja Nova, então eu sei que para você está tranquilo, você ouviu o nosso conselho. Mas se uma pessoa ela nega a existência de Jesus Cristo, ela entende que Jesus Cristo é uma superstição, ou que Jesus Cristo é uma coisa falsa, essa pessoa ela já está dentro do parâmetro desse texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e versículos seguintes, essa pessoa já está realmente desqualificada para um relacionamento. Só que no Brasil o que nós temos são muitos segmentos chamados cristãos. Então, por exemplo, você começa a se relacionar, como você disse aí, você está conhecendo uma pessoa que a pessoa ela não vivencia a experiência de fé cristã como você, e ela gosta de coisas que gerou um ponto de interrogação na sua cabeça. Como eu devo me posicionar com alguém que gosta de coisas que eu, na minha consciência, eu chamo de coisas do mundo? Nega a existência de Jesus ou nega que Jesus seja Senhor e Salvador? Se esse for o ponto, você não deveria nem tentar investir para algo futuro. Mas se a pessoa ela é cristã do cristianismo, se a pessoa já tem esses parâmetros, essas raízes dentro dela, você pode ter uma aproximação dessa pessoa
para você descobrir se você vai encontrar uma linearidade, que é o que a gente estava falando agora há pouco sobre jugo. O apóstolo Paulo ele foi muito claro ali na nossa leitura de 2 Coríntios 6, versículo 14, não vos ponhais em nenhum tipo de jugo, sociedade empresarial, de qualquer tipo de empreendimento e relacional também, pessoal, com alguém que não acredita em Jesus. Agora, se a pessoa é uma pessoa que acredita em Jesus, mas ela tem parâmetros diferentes, e a partir de onde vocês podem ter convergências. Quando eu falo isso, é porque eu estou levando em conta que às vezes a pessoa ela já é cristã do cristianismo, ela só não compreendeu ainda a fé da maneira como você compreende, e ela às vezes tem alguns hábitos que não são hábitos que seriam desejosos que haja numa pessoa que confessa uma fé cristã mais profunda como é a sua fé. Então a nossa dica aqui é a seguinte: não existe um mandamento no Novo Testamento que fala que uma pessoa cristã não pode se relacionar com outra pessoa cristã de segmento diferente. Mas eu gosto de alertar sobre uma coisa que eu chamo jugo desigual entre crentes. Eu já vi outras pessoas usando esse termo também. Pode haver também, isso pode existir, um jugo desigual entre pessoas cristãs, entre pessoas crentes. Por quê? Porque jugo desigual não é só fé em Deus, fé em Cristo. Jugo desigual pode ser muitas coisas, pode haver muitas diferenças irreconciliáveis. Então eu acho que vale a pena você olhar tudo isso. Se você quer participar comigo do nosso grupo de WhatsApp para tirar dúvidas acerca de assuntos bíblicos, o nosso WhatsApp para você se inscrever gratuitamente é 31 991 40 6422. Não é só jugo desigual entre crente e incrédulo que pode acontecer. Pode acontecer um jugo desigual de um crente com outro crente, de um cristão com outro cristão. O meu conselho para você não é nem sim, nem não. É espere, calcule, analise